Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você, que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Quem mora na rua encontra todas as portas fechadas. Só o céu continua aberto. Milhares de moradores de rua estão em situação de miséria absoluta. Para amenizar tanto sofrimento, a comunidade Shalom abriu as portas de suas casas. É o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Precisamos de sua ajuda para abrigar quem sofre com o frio, a fome e principalmente com a indiferença. Meu nome é Flávia, eu tenho 2 filhos e sou servidora pública. Meu nome é Caio, eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Shalom. A gente já morou em outros estados, igual o Shalom nunca vi. Eu vou porque eu quero e porque eu me sinto bem num ambiente daquele. Eu quero ser médico, quero ajudar as pessoas. É uma formação completa. É o Matheus, o Caio, o Davi, o Bezerra. Eles estão comigo assim desde que eu entrei no colégio. Eu fiz várias amigas. Todo dia de manhã a gente toma café junta na escola. E ninguém segrega as pessoas que têm alguma coisa diferente ou que chegaram agora. Eu não acho que é só o lado espiritual, o lado acadêmico é muito bom. Eu acho que o colégio ele é o símbolo do equilíbrio. Você tem uma vida divertida, com amigos ótimos, uma vida religiosa e o ensino, assim, tendo que falar, primeira mesmo. Os professores muito bons. Agradeço a minha mãe por ter me botado nesse colégio. E eu escolho o Colégio Shalom. Você pode acompanhar as leituras pela página 87 da liturgia Pão da Vida. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade contra a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor.
narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso, e exaltam ao Senhor vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos então hoje Santa Mônica, esta santa que teve a missão de ser mãe de um santo, mas não só de gerá-lo no ventre, porque isso não teria nenhum mérito seu, né? De fato, uma mãe recebe uma vida de graça que vem das mãos de Deus, né? Mas Mônica não gerou Santo Agostinho somente de suas entranhas, gerou-o também para a fé a partir da sua intercessão. E aí está a via de santidade desta mulher, que rezou pela conversão do seu esposo e principalmente pela conversão desse filho. Esse filho que era o mais velho e era já desde criança tão voltado para a agitação, vamos dizer assim, que ela achou melhor não batizá-lo no início, de forma a não jogar fora a graça de Deus. Era um pouco a mentalidade da época, né? E assim Santo Agostinho cresceu sem esse batismo por causa também da piedade de Santa Mônica na época, que achava melhor que ele primeiro se convertesse de tantas peraltices, né, para depois receber o batismo. Nisso, Santa Mônica se torna essa grande intercessora de Santo Agostinho. Ora, ele era um homem de inteligência extraordinária, um grande estudioso de filósofos, lá em Cartago. E já aos 17 anos, também um pouco para sair da proximidade de sua mãe, que ficava ali, né, tentando a sua conversão, ele vai para Roma e depois alcança um posto de trabalho muito grande, vamos dizer assim, ser professor de oratória em Milão. Nisso, Santa Mônica estava lá no seu sofrimento, tentando gerar de novo, regenerar esse filho a partir das suas intercessões. Aí que está a beleza da via de santidade de Santa Mônica, porque gerar de novo um filho para Deus é a partir da intercessão. O próprio Jesus, que quis também, todo santo, nascer de uma mãe, não exaltou tanto nessa mãe o simples nascimento natural. Mas quando, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, né, enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse:
Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ele gostava sempre de ressaltar que a grande maternidade de Nossa Senhora não era tanto ter trazido ele no ventre, mas ser discípula da vontade de Deus, estar sempre disponível a fazer a vontade do Senhor. E foi assim que ela se tornou a mãe de Deus, pelo discipulado à vontade de Deus. Santo Agostinho também exalta a obra de sua mãe dessa forma. Ele diz de sua mãe que pela carne concebeu seu filho para a vida temporal, mas pela fé e o coração o fez nascer para a vida eterna. Ah, meus irmãos, se nós apreendêssemos assim da vida de Santa Mônica, o poder da intercessão. Ela um dia chegou para um bispo chorando com esta causa, e o bispo lhe disse: não te preocupes, continua a rezar. É impossível que um filho de tantas lágrimas não se converta. Nós precisamos ser intrépidos na oração, perseverantes, cheios de fé, lutarmos, combatermos pela conversão dos nossos queridos e daqueles filhos espirituais que o Senhor nos confiar. As mulheres, de forma especial, como já dissemos aqui, são porta da vida, não só da vida natural, mas a partir desse próprio ministério, são também porta da vida espiritual para esta terra. Foi por meio de Eva que nasceu o pecado e foi por meio de Maria que nasceu o nosso Redentor. Quantas graças não deverão passar pela intercessão das mulheres? Aqui relembro as celibatárias que as freiras, as consagradas, as celibatárias da comunidade de vida, da comunidade de aliança, as virgens consagradas, são na verdade mulheres muito fecundas que geram muitos filhos para a igreja. Eu, por exemplo, poderia dar o testemunho, da ação, da intercessão de minha mãe também na minha vida. Não sou santo, como Santo Agostinho, mas pelo menos sirvo um pouquinho aqui no sacerdócio, e Deus pode fazer o impossível, e me fazer santo. Mas eu me lembro de um momento que eu me afastei da fé, por causa também dos estudos, e minha mãe chegou um dia para mim e me disse: se fosse para você perder a fé, eu preferia que você tivesse ficado ignorante. E rezava muito o terço por mim, até que chegou o dia também da minha conversão. Quem sabe um dia chegue o dia da conversão mais profunda para me chegar à santidade. Mas para dizer como é importante citar um testemunho concreto de como a intercessão pode gerar filhos para Deus. Falo das mulheres, mas também os pais, também os homens, é claro, as mulheres com essa característica especial. E é bonito ver na vida de Santa Mônica que, cumprida a sua missão, de fato, ela viajou lá de Cartago até Milão, era uma viagem muito longa, não tinha avião na época, só para assistir ao batismo do seu filho, e voltando, acompanhada de Santo Agostinho, que lhe trazia de volta, no porto de Aosta, ela veio a falecer, nessa cidade, aliás, de Aosta, veio a falecer, e dizendo aos seus filhos, que estavam ao lado dela: se os meus filhos já estão convertidos, e dizia especialmente a Santo Agostinho, tudo que eu queria era que você fosse um cristão, uma vez que você já se converteu, não tem mais nada nesta terra que me atraia. Peçamos a Santa Mônica que nos dê o dom da perseverança na intercessão e que abra os nossos olhos para ver o poder da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.